Então, bom dia à noite, pessoal. Vou esperar aqui um bocadinho, ver se escrevem no chat, ver se estão a ouvir, se está tudo em ordem. Isto para variar. Deu aqui um pequeno atraso, problemas técnicos, mas isto acontece, faz parte. Hoje, como já foi divulgado, vamos então falar sobre gestão de banca com um convidado especial, o Chaser, que ele entretanto vai se apresentar e vai também falar da gestão de banca dele, que é um bocadinho diferente. Isto para começar, estão todos a ouvir bem, não estão? E o chat está um bocado parado, isto tem delay. Para já ninguém diz nada. Bom dia à noite. É complicado. Está tudo a ouvir? Pronto, ok. Isto tem um delay enorme. Enfim. Então isto é assim, vamos então já começar. Boas noites, Rafael, Rui, Chaser. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, rapaziada. Ora, boa noite. Os residentes e o Chaser. Isto se calhar, como eu estava a dizer, se calhar o ideal é realmente começarmos a ouvir o Chaser, só para ele dizer qualquer coisa sobre ele, para ficarem a conhecê-lo, uma coisa muito curta. E entretanto já passamos então a falar da gestão de banca. Chaser. Ora então, boa noite a todos. Sou o Chaser Trader, tenho 37 anos, brevemente a completar os 38 anos. Já ando há alguns anos neste mundo das apostas, principalmente como punter, já há cerca de 5 anos, como a fazer trading nos cavalos. Foi a área onde eu me especializei, essencialmente neste último ano, onde iremos falar isto mais à frente. Iremos abordar então aí a minha gestão de banca. Pronto, é isso. Entretanto, porque é assim, ele também só faz cavalos, e peço também para não se falar muito de cavalos hoje, que o tema é mais a gestão de banca. Bom, eu fiz ter aqui uns apontamentos que eu vou partilhar com vocês. Aquilo que eu acho que deve ser falado sobre gestão de banca. E um dos exemplos que eu vos dou aqui é o Martingale. Eu dou-vos um exemplo, eu falo nisto no Martingale porque há muita polémica e eu sei que há muita gente que corre este erro logo no início. Isto dando aqui um pequeno exemplo do Martingale, uma banca inicial de 100 euros, vamos supor que entramos uma primeira vez com 1 euro e perdemos, a seguir temos que investir 2, onde o total de investimento já é 3, depois 4, o total já passa a ser 7 e por aí fora. Reparem que aqui ao fim de 7 rodadas já estamos a investir 127 euros, que é o superior à banca que temos. Isto é só para vos dar um pequeno exemplo de que o Martingale em 7 rodadas, isto em aspas, não é? Depende dos valores com que se inicia o investimento, em muito poucas rodadas perde-se a banca toda. Portanto, isto não é uma gestão de banca, não é aquilo que já explicámos, na teoria funciona, mas para isso tínhamos de ter uma banca infinita, ou até mesmo falando no trading, tinha que haver dinheiro infinito para poder corresponder o nosso dinheiro. Portanto, isto não é uma gestão de banca, não é gestão de banca, por simplesmente, como alguns a chamam. Outro exemplo que eu vos dou é o mais conhecido, os 10% da banca. Começando com uma banca de 10 euros, investe-se uma banca de 100 euros, peço desculpa, os 10%, os 10 euros, se perdermos passa-se para uma banca de 90, que supostamente a seguir investiríamos 9, que seria os 10% dos 90, e por aqui fora. Portanto, claro que se estivéssemos sempre a perder, no final das mesmas 7 rodadas, fazendo a comparação com o Martingale, ficaríamos com uma banca de 47,80, ou seja, é uma forma mais, como é que eu ia dizer, que a longo prazo funciona melhor, porque pelo menos não acabamos com a banca, como é o caso do Martingale, que acabamos por perder a banca. Portanto, isto é uma forma que eu acho que, para os iniciados, é uma boa forma de gerirem a banca e fazerem isto, por exemplo, ao dia, vamos supor, usando sempre 10% da banca no seu investimento, pronto. Há quem aconselhe fazer sempre isto, há quem não aconselhe. Pronto. Isto é uma forma de usar sempre uma porcentagem assim pequena da banca. Aquilo que eu, entretanto, fiz, e na altura quando eu vos falei da minha evolução, em que eu tinha 10 euros de banca e depois atingi 150 euros em 5 meses ou 6, eu aqui estava tão confiante naquilo que fazia, em que com uma banca de 10 euros eu investia 2 euros, ou seja, está a investir 20%. Porque se fosse a buscar nesses 10%, nesse caso seria 1 euro, portanto eram valores muito pequenos, era complicado estar a subir, portanto eu aqui arrisquei. E sei que passado um mês mais ou menos, menos coisas que eu alterava isto todos os meses, portanto fazia uma atualização da banca e do investimento.
passa então para os 15 euros, com os 3 euros e para aqui fora. Quando chego aos 50 euros de banca, acabei por começar a investir só 5. Reparem que eu de um mês para o outro, eu estava a investir 6 euros e no mês seguinte passo a investir 5. Isto porquê? Está bem para investir menos dinheiro, mas estou a controlar melhor a banca, para não estar a fazer um investimento muito grande, porque eu tinha consciência que os 20% era um valor muito elevado. Portanto, aqui já estava a usar só os 10%. E fui subindo até ter os 100 euros. A partir daqui passei a usar uma stake de 10%. Ou seja, em vez de investir 10 euros, eu tinha, em vez de investir depois os 10 euros, que eram os 10%, eu agarrava nesses 10 euros e dividia em várias stakes de 2. Portanto, e foi assim que eu depois fui evoluindo até aos dias de hoje, que é como eu faço. Eu uso de stake cerca de 10% da banca e esses 10%, na maior parte das vezes, investimentos é de 20%, ou então de 10 ou 30%. Isso agora depende dos desportos, depende do que eu esteja a fazer. O caso do futebol, e quando estou a fazer scalping nos unders ou nos overs, lá está, esses 10% da banca eu divido em 25%, parcelas 25%. Portanto, uma stake de 40 euros faço investimentos de 10 euros, coloco ali 3, 4 stakes de 10 euros. Pronto. Portanto, isto são formas de gerir a banca. Para mim a melhor é, de facto, esta última, usar-se uma parcela de 10% da banca e essa parcela ser dividida em investimentos de 10 ou 20% dessa stake. Não é? Portanto, isto é o que eu acho ser a melhor gestão de banca. Claro que eu acho que também só vai funcionar tendo, não é só vai funcionar, mas ser agradável os valores monetários, não é? Ser realmente, no mínimo, uma banca de 100 euros, uma stake de 10. Pronto. Agora, claro que isto pode-se fazer com valores mais pequenos, que é mais complicado, e depois não se vê tanto dinheiro, são cêntimos, e acaba por ser psicologicamente mais complicado. Pronto, estas são, portanto, primeira, o martingale, volto a repetir, isto não funciona, vocês em 7 rodadas, isto mais ou menos, não é? Podem já ter estourado a banca. Em relação aos investimentos de 10%, é uma forma de se controlar, acho que é mais simples até, e aquilo que eu uso, para mim, é realmente o melhor. Bom, fica aqui os meus exemplos de gestão de banca, aquilo que eu considero o melhorzinho. De seguida, Rui, talvez, tens aí também exemplos, não é? Sim. Boa noite a todos mais uma vez. Obrigado por participarem nestas conversas. Eu acho que é sempre importante e importante a vossa interação. E eu ia começar por... é engraçado porque eu no início ouvia falar destas questões da gestão de banca, e como estava mesmo no início, tentava perceber o que era a gestão de banca. E quando as pessoas falavam, eu só uso 10%, e a stake, e a banca, e a stake. E passado uns tempos, enfim, comecei a perceber o que é isto da gestão de banca. E acho que era interessante perceber o que é a gestão de banca, exatamente o que é a essência da gestão de banca. O que é a gestão de banca? Não é? Acho que isso é importante. Se pensarmos que nós somos uma empresa e que temos um capital, não é? Que temos o capital próprio da empresa é a nossa banca. Não é? Uma empresa tem um determinado capital e essa é a nossa banca. Depois, o fundo de maneio ou capital de giro, como se diz no Brasil, tem estas expressões, isso é a nossa stake, ou seja, é uma porção, é uma pequena porção da banca que nós vamos utilizar. Podemos utilizar muito, podemos utilizar pouco, mas é uma pequena porção da banca que nós vamos utilizar. E é essa porção da banca, esse fundo de maneio, esse capital de giro que nós temos, a isso é que se chama stake. Eu no início andava muito baralhado, acho que é importante, não sei qual é que é o grau. Nós estamos a falar em termos genéricos, há pessoas que estão-se a iniciar no trade, penso eu, há pessoas que já estão bem mais evoluídas. Isto pode parecer uma conversa que não tem importância nenhuma, mas para quem está a iniciar é interessante. E isso para mim no ténis, enfim, fazia muita confusão. E eu definir qual é que era a minha stake em função da minha banca foi sempre uma situação no início muito difícil de eu acertar. Eu também acho, e enfim, nós temos várias experiências, o Correia tem umas experiências, o Pirata a ter outras experiências, o César também tem outras, e portanto eu penso que também, em função do desporto, depende a forma como tu afinas a tua stake em função da banca.
Eu tinha aqui anotado, eu acho que o desporto influencia, o tipo de desporto influencia, a forma como tu trabalhas influencia, as técnicas que tu tens influenciam, são mais agressivas, são mais, enfim, deixar colocar stakes no mercado e deixar passar mais o tempo, ou se entras e sais, enfim. Isso tudo depende do teu perfil, não é? Da forma como tu estás confortável no mercado. Não é? Eu só faço ténis, como vocês sabem, mas existem 1000 maneiras de fazer ténis. Há pessoas a fazer ténis bem, a ganhar dinheiro e a fazer ténis de uma maneira completamente diferente da minha. De uma forma muito agressiva, de uma forma um pouco mais conservadora, ou mais passiva. Enfim, não interessa. Isso influencia a maneira como tu geres a tua banca. Se fores um bocadinho mais conservador, tens que colocar stakes menores. Se queres um trade mais a longo prazo, sem entradas e saídas, podes arriscar stakes mais altas. Enfim, isso tudo depende da forma como tu trabalhas, das técnicas e do perfil que tu tens em termos de trading. Eu na altura, quando eu estava a afinar a minha staking em função da minha banca no trading, uma das coisas que eu cheguei à conclusão, enfim, estourando algumas bancas pelo caminho, foi que a stake ideal para colocar no mercado seria a stake que eu me sentisse confortável, que não me importasse de a perder. Ou seja, mesmo se a perdesse, enfim, que não fosse uma coisa drástica. Portanto, o que eu aconselho a vocês, se posso dar algum conselho, é se vocês estão com uma stake no mercado e se essa stake, vocês perdendo essa stake na totalidade, imaginem que vocês até vão perder essa stake na totalidade. Se vocês perderem essa stake na totalidade e isso vos perturbar, então vocês não estão com uma boa gestão de banca e vocês não estão com a sua stake, com a vossa stake afinada em função da vossa banca. Portanto, ou dizendo ao contrário, quando vocês têm uma stake e estão dispostos a perder essa stake ou perder mais de metade dessa stake, e isso não importa, ou pouco importa, então vocês estão com uma gestão de banca interessante, que pode ser desenvolvida. Isso era uma questão muito importante que eu tinha aqui anotado. Eu, no meu percurso em termos de ténis, o que eu fui fazendo foi dividir a minha banca, basicamente queria um método simples e fui pegando na minha banca e ia dividindo em parcelas. Eu ia dividindo em parcelas primeiro de 50, pegava na banca e dividia a minha banca em parcelas de 50, porque no ténis eu entro com várias stakes no mercado. Não quer dizer que esteja com muitas stakes exposto, mas às vezes estou, mas posso colocar muitas stakes, mas em termos de exposição pode ser um valor menor. Depois 50 stakes não dava, 80, 90, cheguei a 100 stakes, vocês podem chamar um absurdo, a 100, dividia a minha banca por 100 vezes, no fundo estava a ter 1% da minha banca em stake, e depois punha várias stakes. E hoje em dia eu fatio a minha banca em muitas stakes. Até porque depois fui evoluindo. Mas eu queria fazer aqui um exercício com vocês, que era muito interessante. Se vocês pegarem um absurdo, vocês pegarem na vossa banca e dividirem por... imaginem que vocês vão dividir por um valor absurdo de 250 stakes. 250 stakes. Imaginem que a vossa banca era de 50 unidades monetárias. 50 euros, 50 dólares. Se vocês pensarem nisso, deixem-me aqui compartilhar aqui a tela, ver se isto vai funcionar bem. Só um pouquinho. Ver se eu consigo aqui. Se vocês se fracionarem a vossa banca em 100, em 250 unidades, e a vossa banca for de 100, a vossa stake é de 40 centavos. Vocês vão dizer, Rui, 40 centavos, isso é um absurdo, isto é muito pouco, isto não tem noção, isto é muito pequeno. Mas com 40 centavos vocês, é perfeitamente possível, não é como se dizia a algumas pessoas, é perfeitamente possível aumentar a banca em 3%.
ao dia. Para aumentar a banca 3% ao dia, vocês precisam de ter 7 stakes e meia, ganhar 7 stakes e meia num dia. Claro que isso está intimamente ligado com a vossa estratégia, não é? Com as vossas técnicas. Não é? Isso é outra questão, isso daria aqui outro debate. Mas é engraçado que fazendo juro composto, ou seja, vocês ganhando num dia e tudo reinvestindo os ganhos no próximo dia e reinvestindo, fazendo juro composto, não é? Esta é a fórmula do juro composto, não é? Vocês pegam na banca inicial, vezes o juro, vezes o número de vezes de repetições, neste caso são dias, e terão uma banca final. Eu fiz aqui uma experiência, se nós pegarmos aqui em 100 dólares, 100 euros, a taxa de crescimento de 3%, sei lá, 50 dias, vocês já têm 438 euros. Claro que obviamente precisam de ter alguma técnica envolvida para ter alguma consistência para ganhar 7 stakes por dia. Não é? Mas isso é perfeitamente possível. Enfim, simplifica. O que nos interessa às vezes, muitas das vezes, e a mim interessa-me sempre, é saber quantos dias é que eu preciso para chegar àquela famosa história do chegar a 1000 euros. Sempre aquele objetivo de chegar aos 1000 euros. Portanto, a nossa incógnita está aqui nos número de dias que nós queremos. Essa é sempre a nossa pergunta. Se eu tiver 100 euros, quantos dias é que eu preciso? E isto simplificando esta forma que aqui está, depois tem uns logaritmos, umas coisas que não interessam para agora, mas simplificando isso, se eu tiver uma banca inicial de 100 euros, se eu quero chegar a 1000 euros, com uma taxa de crescimento de 3%, reparem que eu apenas preciso de 78 dias. Em 2 meses e pouco eu tenho 1000 euros na bolsa. Agora, claro, é preciso uma série de outras coisas que estão interligadas. Estrutura mental, capacidade de persistência, alguma paciência. E isso é sempre fazendo juro composto. Eu faço sempre juro composto todos os dias. Eu todos os dias aumento a minha stake. Deixem-me só aqui parar de partilhar a tela. Nuno, ajuda-me aqui, isto vai partilhar. Sim, já deu. Claro que isto é preciso alguma persistência e é preciso alguma técnica envolvida. Mas é perfeitamente possível. Eu faço sempre juro composto, todos os dias eu aumento a minha stake, todos os dias, do dia 1 ao dia 15, pago-me ao dia 16, do dia 16 ao dia 30, eu pago-me ao dia 1 como se fosse o meu patrão. E, portanto, basicamente é isto que eu faço. Eu divido a minha stake por um rácio e depois... todos os dias vou-me habituando ao peso do dinheiro e vou andando. E depois reduzo. E depois continuo novamente. Basicamente é isto. É isso tudo. Acho que já cheguei agora. Excelente exemplo. Já tinhas preparado aí uma planilha, não sabia que estava tão completo. Muito bom, muito bom. Sou Rafael, sou pirata. O que é que quer dizer? Ora, muito boa noite, rapaziada. Desde já gostava de agradecer também ao Nuno Correia por estarmos aqui todos, a ideia foi dele. Também gostava de agradecer ao Caesar Trader por ter aceito o nosso convite. Gostava também de partilhar uma coisa com vocês. O Caesar Trader foi e ainda continua a ser o meu mentor nos cavalos. Foi com ele que eu realmente aprendi a trabalhar o mercado dos cavalos e eu vejo uma coisa muito importante que vos gostaria de demonstrar nesta situação, que é, eu sou trader, já sou trader há bastantes anos, não trabalhei só nos mercados desportivos e fui capaz de pedir ajuda a uma pessoa que eu achava na altura, e sei que sim, que sabia mais de um mercado do que eu para me ajudar, ok? Mas para me ajudar não só a saber qual é que é o cavalo que vai ganhar, qual é que é o cavalo que vai perder, mas também me ajudar a gerir o dinheiro que eu exponho em cada posição que tomo, não é?
E isto é uma coisa muito importante, que é, os meus colegas já falaram aqui de questões muito importantes, questões matemáticas também. Eu vou abordar aqui outras questões que ainda não foram faladas, porque acho que também não devo estar aqui a repetir aquilo que os colegas tiveram a dizer, e portanto vou começar por vos falar do aspecto emocional do trading, ok? É muito importante nós termos sempre a cabeça fria. Sempre a cabeça fria. A partir do momento em que nós começamos a ficar nervosos, a partir do momento em que começamos a não estar confortáveis por termos dinheiro exposto no mercado, mais vale sair, mais vale ir dar uma volta. Amanhã há mais mercados, amanhã há mais trading, e esta parte eu acho que é essencial para conseguirmos ter uma gestão de banca eficaz e, consequentemente, lucros a longo prazo. Acho que todos nós que aqui estamos reunidos tentamos fazer isso. Pode não ser possível todos os dias e da mesma forma, não é? Mas uma coisa nós sabemos e sabemos todos, que é, se não o fizermos, a longo prazo não vamos ser bem-sucedidos. Ok? Muita gente e praticamente toda a gente, inclusive as pessoas que estão a assistir a esta conversa, todos já tiveram uma banca, todos já estouraram uma banca. Quem não estourou uma banca, parabéns. Mas eu também acho que é essencial estourar uma banca, sabermos o que é a banca chegar a zero, ok? E sentirmos aquele peso e pensarmos, foi uma péssima decisão que eu tomei ter arriscado o meu dinheiro naquilo, não é? Normalmente isso chega a zero de duas formas. De uma forma mais lenta, que é realmente temos uma gestão mental fixa e usamos uma stake fixa e vamos perdendo stakes até que já não temos montante, ou então pode acontecer um deslize emocional e perdemos a banca muito rapidamente, ok? Vou-vos falar também da minha gestão de banca, ou neste momento a gestão que eu estou a fazer. Eu tenho uma banca fixa, uso parcelas dessa banca como uma mini banca, digamos assim, e dentro dessa banca uso stakes. Espalho stakes pelo mercado, tento não ser correspondido com todas as stakes à mesma hora, porque, na minha opinião, isso não tem valor. E também arrisco diferentes montantes consoante o desporto que estou a trabalhar. Não só porque posso ter mais ou menos experiência nesse desporto, ok? Se eu tiver um desporto onde tenho alguma experiência e saiba aquilo que eu estou a fazer, vou arriscar mais dinheiro. Se eu estiver a experimentar outra coisa noutro desporto que não esteja tão confiante, que ainda não tenha grande experiência, vou arriscando menos dinheiro. Para quê? Para manter sempre a minha cabeça fresca e estar tranquilo com o dinheiro que estou a expor no mercado. Acho que devemos também perceber uma coisa, que é assumir a responsabilidade e não esquecer os redes que temos, porque os redes são muito importantes para aprender. Acho que todos nós que aqui estamos já tivemos redes, grandes redes, enormes redes, e foi com isso que aprendemos a não fazer a mesma coisa de novo. Não é? Não vale a pena fazer cometer um erro que já cometemos anteriormente. Não é? Acho que também devemos estabelecer um limite para uma perda diária, de forma a que não percamos a cabeça e que não estouremos a banca toda num dia. E isto porquê? Porque nós trabalhamos num mercado onde há muita rentabilidade possível todos os dias. Tal qual como o Rui estava a dizer, é possível fazer 7 stakes num dia, ok? Porque é que eu vou disparatar aqui uma banca se posso amanhã tentar fazer 7 ou 10 ou 20 stakes? Não vale a pena, ok? Para já, penso que disse os pontos essenciais. E gostava de passar a palavra ao Caesar Trader. Sejas bem-vindo. Desde já o meu obrigado pelas tuas palavras, Pirata. É com muito prazer que vejo que estás a seguir o teu caminho e a traçar o teu caminho no mundo dos cavalos, que não é um mundo propriamente fácil. Aliás, é um mercado mais complicado que nós temos. É um mercado muito volátil, muita especulação. E dou-te os meus parabéns e continuas com o teu trabalho, e sempre que precisares, cá estarei eu e os outros colegas. Aproveito para mandar um abraço ao MT Trader, ao Nuno, ao Ruben, que certamente nos estão a ouvir, e ao César. Um abraço para eles também. Em relação à minha gestão de banca, no que concerne trabalhar no mercado dos cavalos, eu não faço gestão de banca.
O que é que eu quero dizer que não faço gestão de banca? Eu não utilizo uma percentagem da minha banca. Quem trabalha nos cavalos sabe perfeitamente que é muito complicado estar a dizer vou meter uma percentagem da minha banca, porque é um mercado muito rápido, muito volátil. Eu às vezes chego a colocar a minha banca toda, e a maior parte dos traders que trabalham no mercado dos cavalos, tanto em lei como em back, mas principalmente quem trabalha em lei, chega a ter responsabilidades que é praticamente a banca. Logo, fazer uma gestão de banca nos cavalos, neste momento, para quem faz trading nos cavalos num método avançado, é praticamente impossível fazer uma gestão de banca. Para quem começa, para quem se inicia nos cavalos, é recomendável que faça uma gestão de banca, porque senão vai arrebentar a banca em 3 tempos. Isso aí é lógico. Agora, em relação ao meu método de trabalho, e quem me segue, quem me segue no Facebook sabe perfeitamente a minha maneira de trabalhar, a banca que eu uso, os testes que eu faço, nos cavalos não é preciso ter uma banca grande para se fazer muito dinheiro. Eu, por exemplo, ultimamente tenho feito testes onde tenho partilhado os meus profits and losses, onde começo com uma banca de 15 euros diariamente e consigo fazer cerca de 100, 200 a 300% da minha banca. Isto com 15 euros, não é? Trabalhando apenas em back. Isto para um método de trading já avançado, como eu já referi. Para iniciantes, é normal, tem que fazer um método de trading, porque senão vão arrebentar bancas, e eu fui um dos que arrebentei muitas bancas, ao contrário de muitos outros, e aprendi com os meus erros. Mas este mundo dos cavalos, neste momento, eu não me permito fazer uma gestão de banca. As decisões que tomo são decisões de segundos. Por vezes não me permito, não sei o dinheiro, a quantidade de dinheiro que tenho no mercado, sei a quantidade que eu tenho que retirar por cada corrida, e aí paro. Aí paro. Podemos falar numa gestão de banca nesse assunto, que aí paro, quando tenho um green já apetecível, paro e não arrisco muito mais. Agora, em termos de colocar dinheiro, não faço gestão. Se tiver que meter a minha banca toda, meto. Se não tiver que entrar, também não entro. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Para mim, a gente já falámos sobre isso e pronto, eu convidei precisamente por isso, por ser polémico, por ser diferente, né? Está aqui uma pergunta: qual a importância da gestão de banca na vossa evolução como trader? Lá está, os exemplos que eu dei da minha evolução de banca considero que foi importante, porque eu tinha tão pouco dinheiro que, se não fizesse uma gestão conforme fiz, não conseguiria subir a banca. E ao fim de 2 anos e meio de andar na Betfair, cheguei a um ponto que é agora ou nunca, e então foi a gestão que eu fiz. Felizmente correu-me tudo bem, mas pronto, lá está, para mim foi para aí. Agora por vocês, não sei. Em relação a... Força, Rui, força. Não, eu falando no meu caso no ténis, que em termos de rapidez de mercado, se calhar está a rapidez com que a Leather se mexe, se calhar está a meio caminho entre o futebol e os cavalos, não é? Eu estou aqui a meio caminho, penso eu. Eu rapidamente percebi que aquela questão dos 10% não ia dar. Não, e eu percebo exatamente o que é que o César está a dizer. Houve uma altura em que eu ganhava, eu já disse isso no outro 15 dias atrás, quando nós tivemos a outra conversa, ganhava e depois perdia, porque eu investia muito da minha banca, era, sei lá, 98%, havia situações que eu me expunha 98% da minha banca para ir tirar 30% e depois saía, e aquilo batia certo uma vez, um dia, 2 dias, uma semana, e no 7º dia, 8º dia eu perdia tudo. E portanto, eu tive que me habituar a ter redes, e tive que me habituar a isso para mim foi muito difícil. Gerir essa gestão do dinheiro foi muito difícil. E também percebi que essa gestão de banca dos 10% que se falava muito no futebol, que não funcionava para mim, pelo menos da minha maneira como eu funcionava, eu também fazia as coisas sozinho. Da maneira como eu funcionava, não funcionava para o ténis. Não, nunca iria funcionar para o ténis. Eu às vezes coloco 12 takes no mercado, com responsabilidade de, sei lá, de 3,5 a 4. Quer dizer, aquilo não tem esse parâmetro para o futuro do futebol, não dá para o ténis. E vice-versa, se calhar, eventualmente.
E portanto eu percebo, eu estava um bocadinho curioso para ouvir o Chaser. Eu já o ouvi falar, Pois, já eu falámos, sabia tivemos aí no dizer. TS, está um bocadinho curioso para saber o que é que ele está a dizer. E eu revejo-me muito no que ele diz, principalmente quando eu comecei no ténis. Eu no ténis eu metia, no início, eu metia praticamente toda a banca toda para ir buscar uma situação confortável e depois voltava ao início. E portanto eu percebo isso. Mas no ténis, muitas das vezes eu fracionando, como eu expliquei ainda há pouco, fracionando a banca por muitas vezes, por muitas fatias, é importante ter esse rigor. Porquê? Para quando nós colocamos várias stakes no mercado, percebemos que nunca vamos ficar, ou nunca não, mas é muito difícil, ou estamos mais controlados, temos alguma regra na nossa cabeça, a partir da qual aquilo não vai dar, nós não vamos desandar com a nossa banca, ou então temos um stop, temos uma luz vermelha que nos impede de avançar mais. Pelo menos para mim é assim que funciona. Eu a experiência que tenho no ténis, que é muito pouca, e tu sabes disso, e tu sabes o que é que eu faço, eu meto lá stakes 2 euros, porque lá está, ando ali a brincar, mas já cheguei a dizer, meto no máximo 5 stakes, no máximo 10 euros, corre mal, fecho, pronto. Tem que se ter esse limite, qual é o máximo que se quer investir, e se eu perder esses 10 euros não me faz confusão, faço à banca. Pronto. Em relação à questão colocada, eu quero deixar bem explícito, como o Rui esteve a dizer, isto estamos a falar, na minha situação, estamos a falar num mercado de cavalos, que é um mercado com bastante volatilidade, onde existe muita especulação, onde por vezes tem que fazer spoofing em determinadas situações, onde tenho que colocar dinheiro, se for preciso meto a minha banca toda, para também fazer spoofing, porque existem várias estratégias que os traders usam, que não vale a pena estar aqui a falar no mercado de cavalos, e daí a importância, não existe uma gestão de banca. Agora, para quem se inicia nos cavalos, é normal, tem que fazer uma gestão de banca, e é importantíssimo para quem começa neste mundo ter uma gestão de banca. Na minha situação, no método de trabalho que eu tenho, e praticamente todos os que eu conheço, o Jorge Alves, o Biquete, o MT Trader, o Nuno, o Ruben, todos, nenhum faz gestão de banca, é impossível, ninguém chega ali e mete 10% da stake, porque não dá, é muito rápido, são corridas rápidas, a maior parte de nós às vezes nem sabemos a quantidade de dinheiro que temos lá. Não é? Daí eu ter começado este objetivo de começar com uma banca de 15 euros, para demonstrar que com pouco dinheiro também se faz dinheiro, e para criar a tal consistência e aprender a trabalhar em back, que é muito importante, porque quem se inicia no mundo dos cavalos inicia-se facilmente a trabalhar em lei, porque é muito mais fácil acertar num cavalo que não vai ganhar do que tentar ganhar dinheiro na descida de um cavalo. Ora, se temos 10, 15, 20 cavalos, só um é que vai ganhar. Não é? Pensar assim um trader iniciante, só um é que vai ganhar, eu vou pôr aqui 100 euros para ganhar um euro ou uma odd de 100 e ganho 1 euro. Mas eu sou trader, ou seja, eu faço trading, eu não estou à espera que o cavalo ganhe, eu estou a ver oportunidades de mercado onde eu entro, e se for preciso entro com a minha banca toda e tiro uma rentabilidade de 100, 200, 300% daquilo que eu coloco naquele momento, porque eu não estou à espera que ele ganhe, eu estou à espera de tirar a rentabilidade naquele momento. Ou seja, entro, saio, é fazer trading. Daí os cavalos ter esta particularidade de ser um mercado interessantíssimo. E é um mercado doloroso. Quando a gente erra, isso dói, isso sem dúvida que dói. Então, quando se inicia nos cavalos a trabalhar em lei, é muito complicado, amigos. Vai haver um ou outro dia em que o vosso trabalho de 1 ou 2 semanas vai embora num dia, não é? Numa hora ou em 10 minutos. Isso aí levam com um red enormíssimo e depois vem o desânimo todo e vem aquela vontade de desistir do mundo dos cavalos e partir para outro mercado. Mas sem sombra de dúvida que é importantíssimo aquilo que o Nuno disse, aquilo que o Rui disse, no mercado deles certamente é importante a maneira como eles trabalham e a evolução deles como traders e a minha própria evolução. Eu de vez em quando vou um bocadinho ao futebol, mas quem está habituado a esta velocidade de mercado que nós temos nos cavalos, eu vou para o futebol, estou a dar por mim, estou a pôr stakes
pela ladder acima, não é? Estás por ti, estás quase a dormir. Estou quase a dormir, epá, nunca mais não atinjo o meu objetivo, não é? Tenho que lá pôr stakes, como faz o Rapas, não é? A maneira dele trabalhar, epá, são traders que cada um tem a sua área específica, cada um gosta da maneira de trabalhar e cada um encontrou, isso é que é importante, a consistência de ganhos. Tal como o Rui, no seu caminho, encontrou ser consistente, como o Pirata, como o Nuno Correia, todos vocês encontraram o vosso método de ser consistentes, seja através da gestão de banca, seja através da gestão emocional, etc, etc, dos vossos métodos de trabalho e das experiências que todos nós fazemos. Agora, quando eu utilizo um método diferente daquilo que eu estou habituado a trabalhar, aí utilizo uma gestão de banco. Isto porque eu vou pegar em parte do meu lucro e vou dizer assim, hoje vou experimentar trabalhar desta maneira. Porque o mercado está em constante evolução. O mercado dos cavalos e certamente o mercado de ténis se calhar tem uma questão que eu coloco ao Rui, a evolução que o ténis teve desde que ele entrou no mercado. Principalmente nos cavalos, é estupefacto a evolução que o mercado teve. Não é? Ainda hoje estivemos a falar em conversa com outros traders que o facto de muita gente hoje não fazer trading com stream, não é, nos cavalos, leva a que se apanhem grandes oportunidades de mercado nos cavalos. Nós vemos cavalos que vão muito bem na corrida e que vão com odds de 50, 100, 200, 290 e o cavalo vai para a vitória. Porquê? Há uma caminhada incrível em termos de seguir, ou seja, o dar a mão. Começam a ver os leis a subir e o pessoal que não está a ver a corrida começa a colocar leis pela escada acima. E depois aquilo quando vem para baixo, eu sou um dos que está à espera daquilo atingir o topo e depois aí colocar uma staking back e esperar que aquilo venha cair para baixo, não é? Mas no mercado dos cavalos existe uma evolução, tem existido e continua a existir e vai existir, e temos que nos adaptar, senão ficamos obsoletos, não é? E então eu utilizo uma parte dos meus ganhos para fazer experiências. Por exemplo, o mercado à segunda-feira é diferente, o mercado à terça é diferente, o mercado à quarta é diferente, o mercado à quinta é diferente, à sexta, ao sábado, temos os tubarões. O mercado dos cavalos é diferente todos os dias, não é? Por isso é que uns dias é mais fácil, outros dias é mais complicado, mas já aproveito agora para lançar-vos aqui a pergunta aqui a vocês traders, a própria evolução do vosso mercado, o que vocês notaram? Exatamente, César, por acaso tinha alinhavado aqui uma coisa que era, eu muitas das vezes consigo ganhar, como eu às vezes digo na brincadeira, aqui quando está no TS, eu digo na brincadeira, este dinheiro foi indigno, ou seja, aquilo correu muito bem e estava a pensar ganhar uma stake, eu consigo ganhar 3 ou 4 stakes. Ou seja, eu fico com 2 ou 3 stakes de almofada. Não é? Se nós nos pegarmos como... Eu penso sempre assim, que sou uma empresa, a minha empresa sou eu. Eu sou o trabalhador e sou o presidente do Conselho de Administração ao mesmo tempo. E, portanto, se eu tenho dinheiro de sobra, o que é que eu faço com aquele dinheiro? Vou distribuir, ou seja, vou utilizá-lo em proveito próprio, pego no dinheiro e vou jantar fora, ou pego no dinheiro e faço algumas experiências. Não é? Ou pego no dinheiro e reinvisto novamente no mercado. E muitas das vezes é isso que eu faço. E algumas pessoas aí com quem eu falo mais, aí no TS, por exemplo, às vezes vêm-me a falar isso ainda ontem, ao Correia. Estava aí um jogo de ténis quem é que era? Do Djokovic. Obrigado pelo greno. E o Djokovic estava a perder no terceiro set. E eu disse, e a odd foi para 2,10 no ténis para o Djokovic, é bastante bom. E eu disse, eu vou meter 2 stakes. Mas, porque é dinheiro para mim, que era dinheiro que eu não... Vamos lá ver, eu não sou ingrato ao dinheiro, eu dou valor ao dinheiro. Não é? Isso é importante também nos traders. Que às vezes perdem a noção do dinheiro e metem o dinheiro assim no mercado à toa, não é? Mas eu vou meter essas 2 stakes no Djokovic, a 2,10 e a 2,5. Eu cheguei a meter uma stake a 2,36 no Djokovic. Claro que o Djokovic reequilibrou o jogo. Claro não. A probabilidade de ele reequilibrar o jogo era para aí de 80%. Ele reequilibrou o jogo e eu saí a 1,56. Eu estou a falar deste caso, é um caso de sucesso, mas aquilo tinha
Aquilo ia acertar em 3 e ia acertar em 2. Não é? E até comentei aí, o Correia foi atrás de mim e tudo mais. Eu estava entretido com o snooker, entrei também. Ou seja, exatamente. Ou seja, às vezes ter dinheiro de sobra serve para várias coisas. A situação normal é pegares no dinheiro e retirares e não fazeres mais nada. Ou então fazeres experiência com esse dinheiro. Ou então apanhas oportunidades no mercado malucas, que toda a gente chama maluca. Pá, toda a gente estava no TS à gargalhada e não sei o quê. Eu digo, pá, o Djokovic está a 2,10, eu vou meter 2 stakes assim já de caras. Isso é já para começar, vou meter 2 stakes. E portanto isso é importante às vezes para fazer experiências, brincar com dinheiro, entre aspas, brincar com dinheiro que está de sobra e ter algum método para fazer essas experiências. Aí é que é importante ter uns papeizinhos e escrever. Toda a gente fala, é preciso fazer uma agenda, quando o famoso Paulo Rebelo, que foi uma das pessoas que é responsável por estar neste mundo do trading, mas o Paulo Rebelo dizia, façam a agenda das apostas e justifiquem. Mas também quando estão a fazer uma experiência, justifiquem porque é que estão a fazer a experiência. Vou fazer uma experiência por isto. Não funcionou por isto. Mas se eu tivesse corrigido isto, ela ainda pode funcionar. E tentem fazer isso 2, 3 e 4 vezes, porque também não deitem para fora o trabalho, não deitem para trás das costas do trabalho. Num dia não deu certo naquele dia, mas pode dar no outro. Não deitem para trás das costas o trabalho de 2 ou 3 dias, porque demora muito tempo a fazer um modelo, uma técnica. Desenvolver uma técnica demora muito tempo. Não é? E, portanto, se aquela técnica não deu durante uma semana, ok, tudo bem, o mercado está-te a expelir, o mercado está-te a mandar para fora porque o teu modelo não funciona. Mas até lá, tenta, hipótese, tentativa, erro ou confirmação. Deu erro, corrige. Deu erro, corrige, afina, aperta o parafuso, vai lá. E aí pode ser que encontres uma técnica. Por isso é que é tão importante e é tão difícil as pessoas ouvirem alguém falar sobre técnicas, porque isso demora muito tempo a desenvolver. Isso é óbvio. Demora muito tempo. As técnicas que eu desenvolvi no ténis demoraram muito tempo e de muito dinheiro. Eu rebentei muitas bancas. Com custos monetários, com custos pessoais, com custos familiares. Portanto, isso aí eu sou perfeitamente humilde, né, nesta questão. E o mercado do ténis, voltando novamente ao início que o César estava a dizer, evolui também muito. Mas é engraçado que eu vejo isso como oportunidades, ao César, já agora, porque há coisas que não dava para fazer antes e que agora dá para fazer. O mercado evolui, as pessoas trabalham de outra maneira. Eu às vezes estou a fazer jogos também, eu no ténis às vezes faço muitos jogos sem ver a stream. Para algumas pessoas é um absurdo, mas enfim, é bom ver a stream, mas há muitos jogos que eu não faço. Há coisas que eu fazia que já não funcionam, mas há outras oportunidades agora de outras coisas que não funcionavam e que funcionam agora. E é muito engraçado isso. Porque já estás mais esperto para o mercado, já tens outra maneira de estar, não é? Claro. Mas isso é muito interessante também. Exatamente. Eu tenho aqui 2 perguntas. O César, aqui uma rápida. Eu tentado dar muita atenção ao chat e podes às vezes já ter falado nisto e ter-me passado ao lado, mas é uma pergunta para ti. A partir de quando começaste a ter essa gestão de banca? A minha não gestão de banca, como estamos aqui a falar, não é? A partir de quando? Conheci o mundo dos cavalos, para vos fazer uma retrospectiva, uma pequena resenha histórica do meu início. Não foi diferente dos outros. Eu comecei aproveito para mandar um abraço ao meu grande amigo Jorge Alves, iniciou-me no mundo do trading, e aí tinha gestão de banca, era obrigado a ter gestão de banca, correu tudo muito bem. Depois vem aqueles redes dos leis, que todos nós sabemos o que é que nos acontece, não é? E vem o primeiro, a gente pensa, bom, vou estar, isto foi o primeiro, não vem mais, vem o segundo, vem o terceiro, e nós temos de dizer alto, pai, não posso trabalhar em lei, tenho que aprender a trabalhar e a ler o mercado, e principalmente aí ter uma gestão de banca. E eu tive uma gestão de banca, dizer, pá, só posso utilizar isto, mas era a banca no todo, nunca como mistake. E depois, a partir daí, pronto, quando a gente começa a ter a nossa técnica, como o Rui disse muito bem, perde-se muito dinheiro, perde-se tempo, como o Nuno Correia às vezes está aí em testes,
passa aí tardes inteiras a testar técnicas que lhe trazem sucesso, umas trazem sucesso, outras não. São coisas que nos consomem tempo, que nos consomem dinheiro e que é muito, às vezes é muito complicado estar a falar sobre elas. E depois, a partir daí, partir para 3, 4 meses, mais ou menos, comecei a ter a noção de não ter a gestão de banca e quando comecei a ser consistente no mundo dos cavalos. Ou seja, a tua gestão de banca é não ter gestão de banca, não é assim? A minha gestão de banca, neste momento, é não ter gestão de banca. Epá, não tenho, pá. Eu sei, isto aqui... Pronto, lá está, para quem se inicia no trading, isto não é um método que devem seguir para o mundo do futebol, para o mundo do ténis, como já ouvimos aí os experts a falarem, não é? Não devem seguir, e principalmente no mercado dos cavalos, quem se for iniciar no mercado dos cavalos, por amor de Deus, faça a gestão de banca e tenha atenção naquilo que vai fazer, porque vai perder dinheiro, não é? Porque ninguém entra, aliás, só conheço um indivíduo, o MT Trader, que quando se iniciou teve logo um green de 80 euros ou 90 euros numa corrida, foi o único até o dia 2 que conheci que se iniciou no trading e começou logo a ganhar dinheiro. Mas isto são conversas para outra altura, não é? Espero ter respondido aí à questão. Sim. Boas, Carlos. Carlos, grande amigo, esteve no nosso almoço, desaparecido. Pois é isso, ele usa como banco os tais 15, isto mais ou menos, pronto, que é aquilo que está disposto a perder. Neste momento, eu se tiver uma banca, eu já tive bancas de 1000 euros e de 500 euros e de 600 euros, acho que nunca passei dos 1000 euros de banca, e posso dizer que já tive para aí 50, 60, 70% da banca colocada no mercado. Como eu falei anteriormente, o spoofing, fazer spoofing, corridas longas, fazer spoofing, é assim, quando temos corridas curtas que demoram para aí 1 minuto e pouco, é normal que aí as entradas têm que ser rápidas e eu nem sei o dinheiro que às vezes coloco aí, é normal. Claro. Pessoal, podem entretanto colocando mais questões, senão depois nós temos que andar aqui em xixoris e não me apetece. Isto é assim, está aqui uma questão, em relação à gestão de banca, também consideram importante ter uma gestão tipo Excel, dos mercados em que entramos, ligas, desportos, etc. Eu, quando foi a Conversa Traders, o nosso lançamento, eu falei nisso, eu mostrei o caderno que eu tenho, onde apontava tudo. Neste momento, claro que podem usar o Excel, mas há ferramentas como o Stake Toys, porque aí realmente vão colocar, podem dividir as entradas e fazer essa gestão, estão a ver as estatísticas, separado pelas ligas, pelas competições, por clubes, por os mercados todos, é uma boa ferramenta para realmente ir apontando o que vão fazendo, para verem depois a longo prazo, fazerem estatísticas à semana ou ao mês, como quiserem, e ver onde é que estão a errar ou não. Agora, eu sinceramente, quem está de início, eu acho que é preferível apontarem no papel. Quando nós estamos a escrever à mão, acho que fixamos melhor as coisas. Isto, digo eu, que eu também usei o Excel e sei que deu mais resultado quando andei a escrever à mão. Isso agora, é cada um. Mas eu acho que sim, devem fazer isso. Vocês, o que é que acham? Eu sou um viciado do Excel, não é? Por defeito profissional também. Mas há outra coisa que me acontecia e ainda hoje eu tento não olhar muito para isso, que é, eu tenho objetivos diários, mas eu só vou ver o objetivo diário no final, e tenho isso no Excel, tenho tudo isso, desenvolvi tudo isso, importo diretamente agora, afinei as coisas, importo diretamente do site da Betfair e consigo ver imediatamente quantos greens é que tive, quais são os heads, quantos heads é que eu tenho em função dos greens, que isso também é importante no caso do ténis, e que capital é que isso envolve, porque eu posso ter um green e posso ter um red e seguir-me papar, comer lá os greens todos, não interessa, não é? Só que há uma coisa que eu tento me disciplinar, que é não estar a trabalhar em função de objetivos na hora, no jogo, abstrair-me, não é estou à pressa, vou agora fazer este joguinho só para cumprir o objetivo. Isso é no meu caso, no meu caso não funciona. Estar a trabalhar assim. E eu tento não olhar para o tento estar a trabalhar. O mercado é soberano. O mercado é que te vai dizer se aquilo te vai dar um jackpot, um grande valor, ou não vai. Ainda agora acabei de fazer um jogo da Michel Brito, que eu não fazia há imenso tempo, com pouco dinheiro. E estive ali a brincar e tirei uma stake e meia. Não estava a dar nada pelo jogo.
Se eu estivesse ali a forçar, a fazer o jogo, porque estava à pressa, porque tinha que se calhar preparar agora as coisas para estar a falar convosco, ou eventualmente outra coisa, se calhar eu tinha tirado 30%, ou então tinha tido um red e saía do jogo. Portanto, é bom ter objetivos, mas os objetivos só te devem orientar no sentido de perceber se tu estás a ser consistente. E é só ao final do dia que eu já não estivesse a fazer trade. Agora, estar a controlar eu controlo pelo Excel. Isso aí controlo, desenvolvi aqui umas ferramentas e controlo pelo Excel. Mas estar constantemente a aferir o teu trading em função dos teus objetivos, dos teus rácios à hora, ao minuto, jogo a jogo, isso é um erro. Isso a mim foi sempre uma outra situação no meu percurso que eu tive que corrigir a mim próprio. O que é que eu tenho aqui mais? As escolas de banca pode ser feita em cavalos, em mercados de cavalos, com tanta teoria. Isto é preferível ser eu responder, porque eu uso uma gestão, e acho que até o Rafael não usa. Eu sempre apostei nos cavalos, e quando comecei a ganhar consistência, eu investi no máximo 30% da minha stake. Eu trabalhava em back, sempre com o tick offset, e até quando comecei a trabalhar também a lei, normalmente usava o tick offset. Portanto, e aquilo que eu colocava em back eu estava disposto a perder, porque acontece muitas vezes fazer o back no cavalo e ele cair. Portanto, aquilo é o valor que eu estava disposto a perder. Portanto, é uma forma de gerir a banca. E eu normalmente conseguia duplicar num dia o valor que investia. Portanto, para mim estava bom. Portanto, eu acho que esta questão não vale a pena vocês irem mais nada, porque já falaram disso, não é? Eu, no meu caso, César, como não usa gestão, tu, Rafael, acho que não usas também gestão, usas. No meu caso, eu faço o seguinte: eu tenho uma banca, ou um valor, neste caso, que uso para trabalhar o mercado dos cavalos, e tenho um valor diferente e maior para trabalhar no mercado do futebol. A minha explicação para isso é o seguinte: o mercado de cavalos, nós temos 30 corridas por dia, temos 30 oportunidades para ganhar dinheiro, e dentro dessas 30 oportunidades, todas essas oportunidades têm muito valor, ou podem ter muito valor. Conclusão: eu não preciso de um valor irrisório, nem quero ter um valor irrisório de dinheiro no mercado. Isto trabalhando em back, não é? Porquê? Porque eu a trabalhar no mercado com muito dinheiro, das duas uma, se eu trabalhar em back e estiver a trabalhar no favorito, eu consigo sair da minha posição. Se eu estiver a trabalhar em back e estiver a trabalhar um cavalo que seja rafeiro, às vezes, e quando nós queremos sair e não estamos numa boa posição, é mais difícil de sair e como tal não podemos ter tanto dinheiro exposto, senão vamos perder uma grande parte desse dinheiro. No futebol, como temos uma visão completamente diferente dos outros, andam mais devagar, eu utilizo mais dinheiro para ter também uma rentabilidade que seja agradável, neste caso para a minha pessoa. Mais uma coisa que eu gostaria de adicionar é que o mais importante na gestão de banca, na minha opinião, é nós podermos estar cá todos os dias. E estar cá todos os dias, isto é, usarmos um valor que nos seja confortável, que seja suportável. Se nós ganhamos, por exemplo, 700 euros por mês no nosso trabalho, por exemplo, neste caso eu trabalho, tenho um trabalho e tenho o meu rendimento desse trabalho, se eu despender desses 30 euros, por exemplo, para investir e tentar fazer crescer essa banca no final do mês, isso não me vai fazer ficar nervoso, porque não tenho problemas, não é um valor que me vai fazer ficar mal disposto ou fazer abandonar este mundo, não é? Se eu utilizar, se calhar, o valor que ganho ao final do mês a trabalhar, não é? Se eu utilizar uma banca, por exemplo, de 700 euros, não é? E eu perder essa banca, vai ser um arrumo do caraças. Estive a trabalhar um mês inteiro, não é? Para depois estourar aquilo e não faz sentido. Não é? Devemos todos usar um valor que seja suportável, que seja a longo prazo rentável e trabalhavelnão é? Cada um no seu desporto, cada um com as suas possibilidades. Agora, devemos também olhar para o mercado da forma como, pelo menos da minha parte, da forma como eu disse, que é, se nós trabalhamos no mercado, devemos adaptar o dinheiro que vamos pôr a esse mercado para podermos sair no caso de estarmos errados e também para podermos sair quando estivermos certos e conseguirmos corresponder o valor e fazermos hedge ou então deixar em free bet. É isso.
aqui uma questão, qual a importância do ROI para a gestão de banca? Isto Pois, é até... eu estava a olhar É assim, para isso. já agora eu respondo, epá, eu até tive uma altura que lancei num meu blog dizer que ia começar a aumentar a stake em 10%, por acaso apanho aqui uma fase, comecei a levar redes atrás de redes, epá, e parei com isso. Mas pronto, é uma forma de, agora, mas esta pergunta é mais para o Rui. Rui, o que é que foi? Não, o ROI, esse coeficiente, no caso, para mim, no caso do trading, do trading desportivo não faz sentido. Não faz sentido porque se fores fazer o ROI, aquilo dá-te um índice horrível. Dizes que tu és um trading horrível. Porquê? Porque tu tens um mercado finito em termos de tempo. Não é? Aquilo começou. Não é a mesma coisa do que tu agora ires colocar, comprar ações na bolsa de uma empresa qualquer. E fica lá, ad eterno, até se a empresa não for à falência, tu podes lá ficar durante 20 anos com aquelas ações. Não é? No caso de um jogo de ténis ou de um evento desportivo não é assim. Ele começa no minuto 1 e acaba quando tiver que acabar. No caso do futebol acaba aos 90 mais descontos. No caso do ténis acaba mesmo quando o gajo fizer 2 sets ou 3 sets. E, portanto, aquilo tu tens que estar, como eu disse ainda há bocado, eu às vezes estou 10 takes com 4 responsabilidades no mercado. E, portanto, aquilo dá um ROI que é uma pessoa que trabalha em bolsa, aquilo é impensável, não é? Aquilo não faz sentido. Então imaginem fazer ROI de uma pessoa que faz trading em cavalos. Portanto, aquilo não faz sentido. Yeah. Já agora eu pego na pergunta que se eu podia disponibilizar este Excel. Eu posso disponibilizar este Excel, estas contas Já rápidas. ouvi que alguém disponibilizou um Excel também, não sei. Mas isso também pode disponibilizar, a gente já falámos disso no grupo do Face ou até mesmo no ITS. Depois eu disponibilizo, não tem. E se calhar é mais prático. Temos aqui uma pergunta de alguém que, sinceramente, podias perguntar isto no outro lado, mas a gente responde a mesma. Que o Sr. Antunes pergunta o que acham em relação a não ter gestão no futebol. É assim, eu respondo muito rapidamente. Para alguém como tu, que só trabalha com chorizos, realmente não vale a pena ter gestão, que aquilo tu deixa para a procura deles, e se estafas de meio assim, pronto. Agora, não sei, o não ter gestão no futebol, eu tenho, pronto. Acho que vocês, quer dizer, neste caso aqui o Rafael, também tens uma gestão, não é? Claro, eu acho que faz sentido nós não expormos 50% do dinheiro que temos disponível para poder apostar, não é? Porque se pudermos 50% desse dinheiro e o perdermos, vamos ter que, das duas uma, ou temos que o recolocar, ou temos que agarrar nos outros 50% e fazer 50% para voltarmos à estaca inicial, não é? Quer dizer, tem que haver um bocadinho de medida, porque o controle emocional passa também, eu acho que isso passa pelo controle emocional, não é? Nós perdemos uma stake e se vamos colocar 10 para tentar recuperar essa uma stake, eu acho que não é muito bem pensado, acho que não é um plano que a longo prazo funcione muito bem, porque se formos por aí, não é? No terceiro nível estaríamos a pôr 100 stakes para recuperar isso. E claro que se uma pessoa não quiser ter gestão de banca no futebol, tem um valor baixo na sua banca e então que arrisque forte, não é? E isso também é gerir a banca, que é, eu tenho um valor baixo na minha banca, vou arriscar forte, porquê? Porque tenho uma banca ainda maior por trás, e então esta não me importa perder. Não é? Aí faz sentido não fazer a gestão. Claro. Aqui, por exemplo, vocês qual será uma boa rentabilidade mensal em porcentagem? Eu nem faço a rentabilidade, eu não faço esse tipo de contas, mas eu quando estou numa boa fase, neste momento ando outra vez numa fase má, mas quando estou numa boa fase, eu duplico a banca no mês. E a banca, lá está, eu só uso 10% da banca e desses 10% divido em várias stakes, em várias porcentagens. Eu consigo assim duplicar a banca usando só 10% dela por dia, que é o que eu estou disposto. Vocês não sei se têm alguma ideia das vossas porcentagens. Eu tenho, mas não vou divulgar. E, portanto, se eu quisesse divulgar, fazia um Facebook e divulgava. Ora, aí está. Eu, no meu caso, começo todos os meses com um valor de banca fixo e tento multiplicar esse valor até atingir um patamar que me seja confortável e no final do mês devolvo o valor e começo com o valor inicial, todos os meses. Todos os meses faço isso, foi a forma que eu encontrei para ter gestão emocional e para ter ganhos a longo prazo. E tão cedo não me vejo utilizado de outra forma porque atingi uma maturidade nesse aspecto
ou não faço mais nada em relação a isso? Eu, em relação à percentagem, não faço contas ao final do mês, sei os meus ganhos. Não tenho problema de os mostrar, como já divulguei, não vou estar aqui a falar neles, que não interessam. Em relação à percentagem, assim, desde que saia em green, que seja com 50 cêntimos, 1 euro ou 2 euros no final do dia ou no final do mês, para mim é ótimo. É assim, eu não vivo do trading, não é? Tenho a minha atividade profissional que me vai permitindo ir trabalhando o mercado dos cavalos também. Daí eu também ter-me especializado nesta área, porque existem corridas todos os dias, como o Pirata falou e bem, existem 30, 40 corridas por dia, 20, 30, depende das alturas. Eu não preciso de as fazer todas. Chego a casa e se tiver tempo faço algumas. Estes dias por acaso não tenho feito, mas quando tenho a oportunidade faço e vou tirando uma rentabilidade que me permite fazer outras coisas, não é? Mas o que me fascina mais neste mundo do mercado é o prazer, o desporto em si, e é aquela vontade de ter aquele green que nos deixa felizes, não é? Mas em termos de percentagem, concordo com o Rui, assim, não faço contas, não estou à espera de chegar ao final do mês e dizer vou ter que fazer X ou Y, porque eu não vivo do trading, não é? Mas essa falta de pressão também às vezes é produtiva, útil, não é? É útil porque me Exatamente. permite estar praticamente à vontade, não é? Se fizer dinheiro faço, se não fizer não faço, não é? E foi aquilo que eu te disse a ti quando te iniciaste, e eu disse-te bem, vamos com calma, e quando tu começaste, não é? Porque eu sei que tu és muito, tu quando colocas também devido à tua formação académica, quando colocas dinheiro estás sempre à espera de rentabilidade, não é? Ou seja, quando se investe estamos sempre à espera de ganhar, mas às vezes também temos que saber perder, não é? Temos que saber perder, porque é importantíssimo também reconhecer e aprender os nossos erros de modo a que não sejam repetitivos no futuro, não é? Uma tip que eu vos lanço aqui, aproveito para vos lançar, em termos de aprendizagem, principalmente no mercado dos trabalhos, filmem as vossas corridas, façam uma análise. Eu tenho centenas de corridas gravadas para mim, em que eu analiso o meu trabalho. As minhas entradas, por vezes vejo que podia ter feito muito mais dinheiro, já alterei métodos de trabalho devido às minhas filmagens que fiz, não dos outros, mas às minhas, porque eu vi, olha, podia ter entrado aqui, podia ter feito aqui mais dinheiro, podia ter fechado aqui, podia ter colocado mais dinheiro, e isso também permitiu evoluir, não é? Porque nós podemos aprender connosco próprios, não é? E foi o que o Rafael tem feito, está a aprender com ele próprio. E é essa tipo que eu vos lanço. Gravem as vossas corridas e analisem. Ok. Tinha aqui um piolho de roda dos meus pés. Enfim. Há aqui uma pergunta também, que aqui o José Albuquerque fala, diz que à medida que a nossa banca vai crescendo, devemos baixar a porcentagem que usamos da nossa banca ou manter? Eu, no meu caso, é exatamente ao contrário. Eu vou ganhando, à medida que eu ganho, vou fazendo períodos de 15 dias e eu vou aumentando a stake. Eu vou me habituando ao peso do dinheiro e vou aumentando a stake, e vou aumentando. Eu fui aumentando e cheguei a um ponto que queria aumentar, mas não me sentia confortável. Eu via o mercado andar ao contrário e eu estava-me correto e então defini aquele valor. Quando tiver dinheiro, como costumo dizer, para estourar, aí aumento. Pronto. Isto é assim que eu fui aumentando. Eu, na minha situação... Força, Rafael. Força, Pirata. Força. Eu, no meu caso, acho que a partir de um certo valor de stake já devemos pensar 2 vezes se devemos meter essa stake, porque o mercado pode não aguentar. Podemos assustar o mercado pode nos comer e não conseguirmos sair, por isso a partir de um valor que seja suportável ou não suportável pelo mercado, nós temos que nos adaptar. No caso do Rui, o Rui trabalha ténis, normalmente os jogos de ténis têm liquidez, têm liquidez para conseguirmos entrar com 1.000 euros, com 2.000 euros, com 3.000 euros, com 5. Se formos trabalhar o mercado dos cavalos e tivermos uma stake de 5.000 euros, das duas uma, ou vamos trabalhar no mercado num favorito e no live vamos trancar o mercado, porque 5.000 euros conseguem trancar o mercado em live durante algum tempo. Se formos trabalhar
um rafeiro com 5 mil euros. Provavelmente não vai correr bem, porque o mercado vai nos prender, vai haver pessoas a verem aquilo que nós estamos a fazer e a quererem ficar com o nosso dinheiro e depois não conseguimos sair. Portanto, a partir de um certo valor de stake, o que eu aconselharia era adaptarmos o valor que expomos ao mercado de forma a que consigamos tanto sair em red, para assumir um red e não perdermos o valor total, como para sair em green e conseguirmos e o mercado conseguir continuar. Em relação, aproveito para responder também essa questão das stakes, referindo sempre que eu falo sempre direcionado para os cavalos. Aquilo que o Pirata falou e muito bem, que determinadas stakes assustam o mercado. Essas stakes às vezes não estão lá por acaso, por isso é que às vezes não se utiliza a gestão de banco. Eu estou a trabalhar um cavalo e só uma odd de 20 ou 30, entrou uma stake de 100 ou 200 ou 300 euros, o mercado encrava ali. Às vezes é o tempo suficiente para eu poder sair do mercado. Não sei se me faço entender. Em relação a uma questão colocada pelo Carlos Costa, diz que a partir de 100 ou 200 euros que ele encrava, mas consegue duplicar facilmente a banca com 10 ou 20 euros. O conselho que eu lhe dou, Carlos, é pegares no green que tens diário e metes na Neteller todos os dias. Pá, começas com uma banca de 15 ou 20 euros todos os dias. Pá, se consegues duplicar facilmente, é só fazeres as contas, como dizia o outro. No final do mês vais ver que tens uma boa rentabilidade. Eu, principalmente, utilizo stakes de 5, de 3 ou de 2 euros, dependendo, porque eu se vou trabalhar um rafeiro, eu andar lá com... Quando digo stake de 5 euros, não quer dizer que eu só meta 5 euros, não é? Posso meter 3 stakes, dependendo do meu green, 4 stakes, 5 stakes. Os rafeiros é muito mais difícil às vezes conseguir sair porque há pouca liquidez, não é? O que faz com que eu tenha que andar com stakes mais pequenas. Agora, se for uns para cavalos para favoritos, aí ando com stakes ando mais à vontade porque existe muito mais liquidez. Mas aqui, para tentar também ser mais rápido a responder. Mas espera aí que eu tenho aqui mais antigas. Tentar apontar, tentar ser mais rápido, estão a aparecer mais perguntas, depois isto começa a ficar muito saturante, não é? Pá, uma coisa rápida, não é sobre o tema, mas já agora, com que se trabalhas com streams, César? É uma questão. Se eu trabalho com streams, eu trabalho essencialmente com quem me conhece, sabe que eu tenho que trabalhar com streams. Também posso fazer um mercado sem stream, e faço e consigo fazer dinheiro. Mas não me sinto, lá está, foi aquilo que eu falei há bocado e aquilo que o Rui falou, o mercado vai evoluindo e eu sem stream só trabalho em back. Se tiver que entrar, só trabalho em back. 99% das minhas entradas, tanto com stream ou sem stream, são feitas em back. Dou leis com uma responsabilidade muito baixa, que me permite sair do mercado sem grande dano na minha banca. Mas para mim é essencial fazer com stream. Pronto. Aqui uma para o Rui. Qual a melhor... Pá, isto não vale a pena estar a explicar tudo, mas enfim. Qual a melhor técnica para o ténis feminino? Pá, uma coisa rápida. Lei. Ela é o servidor, não é? Eu não sei. Eu calculava que fosse isso. É difícil explicar, né? É lógico. O que é que está aqui mais? Quando começaram ao fazer crescer a banca, não vos acontecia duplicar facilmente a banca com determinados valores baixos? Mas quando já foi? O César deu o J. Carlos Costa, exato. Então pronto. Pai, já estava aqui tanta coisa. Eu queria só dar aqui uma pergunta muito interessante. Eu acho interessante, porque eu próprio também, olha, foi daquelas minhas experiências que eu tenho arrumadas e um dia se calhar pego nisso, quando tiver tempo. E aqui o José Maria Reis, não sei ao correio se tens coisas mais antigas para responder. Sim, tenho aqui outras coisas. O que é que está aqui? O trading em snooker não é muito habitual em Portugal, de se ouvir, como lidas com os gaps do mercado, apesar de haver alguma liquidez. Eu no snooker ofereço sem preços, a não ser que veja uma situação que tenha a certeza que, conhecendo os jogadores, conhecendo e sabendo que o estado psicológico com que eles estão na altura, o momento do jogo, há alturas que eu entro de cabeça, mas normalmente eu sempre oferecer preços, sempre oferecer, entrar e sair, consoante o que vejo no jogo, mas é a única forma. Agora, o Campeonato do Mundo, os jogos meias finais e final, já a gap vai ser de 1 ou 2 ticks. Portanto, já dá para fazer mais trading. O que é que temos aqui mais? Uma questão acho viável como estratégia tentar lucrar sempre 1% da banca em cada operação. Foi uma coisa que eu venho tentado em punter, mas qual a vossa opinião? Eu sou contra nos obrigarmos a ganhar uma determinada percentagem. Eu sou contra isso.
porque pode estar a correr mal e depois estamos-nos a obrigar a atingir aquele valor e depois acabar em red, não é? Quando podemos ter green. E depois, por outro lado, pode ser um mercado que podemos vir a ter, por exemplo, 10% de green e chegamos a 1% e acabamos com o trabalho. Portanto, esta é a minha opinião. Acho que não se deve ter um patamar. O que é que vocês dizem? Não, isto é interessante, porque é uma das coisas que eu tenho, é um dos projetos que eu tenho aqui arrumado quando tiver tempo, um dia, quando tiver tempo. Ainda vou retomar, porque no caso do ténis, é possível estabelecer, no caso do ténis e no caso do futebol também, penso eu, é possível estabelecer padrões. E eu diria que a pergunta como ele coloca ali não está correta. Portanto, sempre lucrar 1% não. Em média, lucrar qualquer coisa à volta de 1% poderá ser muito interessante. E é possível, eu acho que é possível, mas eu tem que se desenvolver, tem que se perder tempo. Fazer uma estratégia em punta no ténis. E isso atrai muito pela qualidade de vida que tu até tens, não é? Porque não há nada melhor do que colocares uma pontada, virares as costas, ires à tua vida e depois voltares e colocares outra pontada no outro jogo e fazeres outras coisas. Sempre 1%, isso é o que foi o que eu disse ainda há bocado. O mercado é soberano. O mercado é que te diz o que é que tu vais ganhar. Humildade com o mercado. Portanto, tu és humilde. O mercado é que te diz se tu podes ganhar 10 stakes, estou a exagerar. Se tu podes ganhar 10 stakes, ou podes ter red. Não vale a pena, eu já apanhei muitos reds por eu forçar o mercado a ir para onde eu queria. Não, é impossível. Acabou. O mercado vai para onde ele quer e tu tens que ser moldável, flexível. E teres vários pontos de fuga. Encontrares esses pontos de fuga. Eu fico satisfeito, no caso, quando faço o scalping nas obras no futebol, eu fico satisfeito com 20%. Eu sei que o 20% eu faço sempre. Escolhendo bem, às vezes faço 50%, mas lá está, não estou a fazê-lo a pensar nisso. É o que consegui fazer, é o que faço. O mercado me oferecer, ou o que eu consegui trabalhar. Enfim. Aqui outra questão. Corridas americanas vocês fazem? Eu já fiz qualquer coisa em pré-live e desisti. Não sei se o Rafael... Eu vou fazendo de vez em quando. Tenho um amigo nosso que também me iniciou nos mercados americanos, que é o Pedro, e ele ajudou-me a ter ali algumas noções de mercado, e sinceramente acho que é pura especulação. É tal qual como os mercados de cavalos do Reino Unido, é pura especulação, não sabemos o que é que vai acontecer na corrida. Portanto, o mais importante é saber onde comprar e saber onde vender para podermos tirar lucro do mercado dos cavalos americanos. É importante também assumir posições que não estejam certas antes da corrida começar, porque senão podemos arriscar muito mais do que aquilo que pensamos e estraga o trabalho todo que estamos a tentar fazer em pré-live. E tu, César? A corrida, eu já experimentei quase tudo, 6 cavalos. Nas americanas tive uma experiência, andei lá a experimentar, mas como é essencialmente para live, não gosto muito. E na altura havia muitas gaps, e depois tínhamos quando apanhávamos um bot, não é? Isso é uma maravilha, quando a gente sabe trabalhar um bot, que aquilo é automático, e se a gente souber trabalhá-lo, consegue-se fazer dinheiro, que às vezes é complicado apanhá-los e saber como é que eles estão a operar. E não tenho paciência, mas conheço muitos traders que fazem muito dinheiro nas corridas americanas, não para live. Sim, até temos um colega no TS que acho que só fazia isso, que acho que agora já anda a fazer também as inglesas, mas só fazia isso. Eu cheguei a tentar ir acompanhando a stream para fazer a comparação das odds, porque elas conforme iam oscilando, eu ia tentando apanhar essa oscilação na Betfair, mas aquilo, não sei, era a minha experiência, se calhar já foi há alguns 2 anos. Enfim, nunca me safei muito com isso. Estava aqui a perguntar se já usámos bots, eu nunca usei, acho que nenhum de nós usou bots. Eu gostaria de saber programar
para conseguir fazer algumas coisas que não tenham necessariamente a ver com pôr e tirar posições. Por exemplo, há situações onde nós temos muitos jogos a decorrer ao mesmo tempo e se tivermos uma ferramenta que nos ajuda a procurar oportunidades que nós sabemos que têm valor por vários mercados, conseguimos estar a acompanhar, em vez de um jogo, conseguimos estar a acompanhar 5, 10 jogos, e isso é muito vantajoso porque vamos estar a aplicar o nosso dinheiro de uma forma muito mais rentável e mais inteligente, não é? Epá, em relação aos bots, eu posso ser aqui um bocado mais polémico, vou aqui ajeitar um bocado as águas. O pessoal, eu acho isto. Eu ando nisto há uns aninhos. Não me sinto confortável. Eu hoje, quisesse hoje fazer um bot, eu conseguia fazer um bot. Eu trabalho com o Betangel hoje em dia consegue fazer um bot com alguma facilidade. Interessa ter algum tempo, mas é possível hoje em dia com o Betangel, com aquele software, aquilo até faz bot sem saber de programação. Mas o que eu acho extraordinário é que o pessoal não tem ganhos consistentes, não tem estratégias. Anda um bocadinho a experimentar onde é que se sentem confortáveis a fazer trading e querem fazer bots. Eu dou um exemplo. Isto é como uma criança que está a aprender a ler e a escrever, já sabe fazer umas coisas, já sabe ler e escrever, já sabe fazer contas e depois já quer agora escrever um romance. Epá, tenha um bocadinho de calma, é preciso ter um bocadinho de paciência. Não, isso não. Epá, eu sinceramente eu fico muito. Epá, por mim podem fazer bot, podem fazer. Mas eu acho que isto é um caminho, e portanto, enquanto não entenderem isso, podem fazer todos os bots. Eu vou só dar aqui uma chega em relação aos bots, em relação à programação, visto que eu programo. Vocês, principalmente, vê-se mais no mercado dos cavalos, que normalmente eles só abrem o mercado para o dia seguinte, a meio do dia, é que aparece as corridas do dia seguinte. Vocês vão reparar que eles mal abrem o mercado, aparece logo dinheiro, tanto em lane como em back, e aquilo está sempre a aparecer dinheiro. Aquilo não é ninguém que anda ali, aquilo é um bot. Agora é assim, esses bots não têm nada a ver com o market figure, nem com o Betangel, nem com nada disso. Isso é alguém que pega e faz um programa no computador, tem acesso, nós já falamos nisso do TS, paga-se uma API à Betfair, paga-se uma API não, uma chave para se aceder à API, custa 300 libras, para podermos criar um programa no nosso computador para fazer isso, porque esses programas que vendem, pronto, no caso da Market Fear, Betangel e por aí fora, com monstros que há, aquilo é um bot e não é. Pode-se programar, sim senhor, fica automatizado, mas não é realmente o bot, tal como o Paulo Rebelo usa, ele não usa esses programas. Ele tem alguém que programa, tem um programa dele que faz isso. É algo muito mais complexo do que a gente pensa, do que costuma ver na net. Quando se pesquisa bots, mostram sempre esses programas e não é assim que funciona, porque há muita coisas que os programas não conseguem fazer. Temos de ser nós a criar à mão. Pronto, é muito mais complexo do que a gente pensa. Em relação... Diz lá. Em relação aos bots, como o Nuno falou, eu por acaso não tinha muito conhecimento em termos do envolvimento de programação e o Nuno esteve a explicar e tivemos a falar sobre isso e realmente aquilo é um bocado complexo. Eu não perdi a esperança de ter um bot, não é? Com os meus algoritmos, com as minhas maneiras, com os meus métodos de trabalho, colocar num bot seria uma maravilha, uma pessoa colocar aquilo a andar e ir embora e aquilo trabalhar para nós e fazer dinheiro, não é? Mas não é assim tão simples. Lembrem-se, também temos os próprios bots da Betfair, não é? Porque existem bots da Betfair lá também, não é? Em que não têm o tempo de entrada aos 2 segundos que nós temos, não é? Em relação a só uma questão aqui acho que é do Igor, Nuno, César e Pirata, vocês trabalham... Eu trabalho tanto trabalho cavalos com odds altas ou os favoritos, depende como for o cavalo, como eu fizer a minha leitura. O Nuno não sei como é que trabalha, o Pirata neste momento também não. Para o Pedro Antunes, trabalhar os cavalos só para live, achas rentável? Se tirares green é rentável, como é, mas para mim trabalhar no pré-live tem que ter uma banca grande, porque senão não consegue ser, não consegue ser rentável, mas é uma questão de treinares, começares com uma banca pequena e depois ires aumentando, porque no pré-live não há aquela oscilação, não há aquela volatilidade, nem existe aquela especulação como existe durante a corrida.
Eu prefiro trabalhar o mercado dos cavalos que tenham odds mais altas, sinceramente. Consigo controlar muito mais facilmente o que estou a fazer. E nos cavalos favoritos há demasiado dinheiro e é uma luta terrível. É muito difícil trabalhar mercados dos cavalos favoritos. Neste momento, para mim, é muito difícil. Epá, é como tudo, eu comecei a ter consciência nos cavalos a fazer backs, não é que fosse favorito, sentia que ele ia descer e fazia backs, e tive outra fase só fazia leis aos rafeiros, e uma fase que misturava tudo, bem, conforme. Isso é conforme, e como o César disse, o mercado dos cavalos muda todos os dias. Eu ouvia dias que dizia assim, hoje vou só fazer backs porque a responsabilidade é menor, e passado meia hora estava a fazer leis aos rafeiros porque sentia que o mercado estava para esse lado. Pá, é conforme. Isso é muito complicado estabelecer um plano. Antes de começarmos as corridas, ainda hoje estive a falar com o MT Trader, em que ele é um expert nas odds altas, e ele dizia-me coisas que não ia carregar. Carregar significava meter assim uma boa quantia. E ele carregava e tirava os greens altos, né? E colocava a entrar e voltava a entrar. Isto só para dizer que cada um tem o seu método de trabalho. Há uns que trabalham, por exemplo, o MT trabalha cavalos com odds altas, o Nuno já trabalhou cavalos com odds altas e favoritos. Eu, depende da corrida, eu não tenho problemas em meter 2, 3, 4 euros a um cavalo que vá com uma odd de 300, tal como não tenho problemas em meter 15 ou 20 euros a um cavalo que vá com uma odd de 5, 6, não é? Se eu vi que tem valor, se para mim tem valor, eu acredito naquilo que estou a ver, eu vou entrar. É isso, é isso. Epá, responder só aqui uma última pergunta, isto que já vai com 1h30 talvez, se não é 1h30 perto. Responder só esta última. Já agora, que software usam? Qual acham melhor para iniciantes? Aquilo que eu digo sempre aos iniciantes é para não usarem software, para não estarem a gastar dinheiro em software. Trabalhem no site, usem uma calculadora para aprenderem, para perceberem quantas é que têm que fazer, porque se vão para o software, olham para aquilo que lê chinês, e há de haver muita coisa que vão ficar atrapalhados, porque podiam até ganhar mais dinheiro e acabam por não ganhar, como podiam até ter um red mais pequeno e acabam por ter um red maior. Eu acho que devem explorar o site da Betfair, tem lá o cash out também que ajuda, que eu quando comecei não existia, são uns meses é que apareceu, mas devem fazer isso para perceberem que contas é que têm que fazer. Esta é a minha opinião, não devem usar software. No meu caso, uso o Geekstoy, considero o mais rápido, o mais leve. Vocês? No meu caso, eu acho que quando nós fazemos uma nova conta, na Betfair neste caso, temos o direito de utilizar as licenças, ou licenças curtas de entre 7 e 14 dias de cada software. Eu, no meu caso, usei todos os softwares antes de me decidir e depois disso comecei a utilizar o Geeks porque para um estilo de trading acho que é mais adequado. Não desfazendo o valor que os outros softwares possam ter para outro tipo de pessoas e para necessidades diferentes, neste momento, para mim, o Geeks é o melhor. No meu caso, eu não sou patrocinado por nenhum software. Eu já disse que trabalhava com o Betangel. Espero que o Betangel me dê uma oferta, um patrocínio qualquer aqui em casa. Eu utilizo o Betangel. Mas eu comecei a fazer à mão, fazia as entradas e as saídas no site. Acho que é importante as pessoas fazerem as entradas e as saídas no site. Perceber o que é um lei, perceber o que é um bet. As pessoas não sabem o que é um lei, o que é um bet. No início. Pois, a questão Depois, claro que a pessoa, hoje em dia, duas coisas que eu faço, é impossível eu estar a trabalhar sem ter um software. É impossível. E o que eu digo é, dos softwares de referência que aí estão no mercado, eu acho que todos fazem praticamente todas as mesmas coisas. Utilizem um software, explorem as funções que o software tem, porque eles todos fazem a mesma coisa. E, portanto, quase todos são bons. Há uns mais vocacionados para um desporto, mais outros para o outro. Por exemplo, eu não sei ao César, mas por exemplo, em cavalos acho que é impensável fazer aquilo sem ter software, não é? E, portanto, é explorar o software, tirar a rentabilidade daquilo. Por exemplo, o meu software eu utilizo para aí 10% daquilo. Mas dos 10% que eu utilizo, eu conheço aquilo de trás para a frente, de olhos fechados. Basicamente é isso. Nos cavalos é impossível, tens que usar um software. Eu uso o Geekstoy, já usei outros. Aquilo que eu aconselho, existe aquele período grátis, não é? Na maior parte dos softwares existe um período de 15 dias, se não estou enganado, outros 30 dias. É para experimentem, abrem, façam um download antes de decidirem por qual querem. Eu sou suspeito porque sempre utilizei praticamente o
o Geekstoy e meterem-me outra coisa à frente, não consigo trabalhar. Com o Geekstoy nos cavalos já virei ecrãs, já meti LEDs maiores, já meti menos, já meti mais. A gente vai utilizando cada vez mais estratégias para se adaptar ao mercado, até que depois consolidamos e temos já aquele modelo, a nossa maneira de trabalhar, tanto visual como o ambiente também nos rodeia. Isso também é muito importante, não só o programa, mas o ambiente que nos rodeia. Um ambiente calmo, um ambiente com luz, um ambiente que nos permita relaxar, esticar as pernas um bocadinho. Isso realmente é muito importante. Só aqui uma parte, Tuga, estás aqui a perguntar do Exertool, tem a nova API, o Geeks também tem, e há uma grande diferença, é que o Exertool, quando entras nos 70% a 80% da corrida, isto dando um exemplo, quando começam a haver rajadas por todo o lado, o Exertool se bloqueia, isto com a nova API, enquanto o Geeks não bloqueia. Portanto, o Exertool é um software muito bonito visualmente, mas por ser muito bonito visualmente tem breaks, tal como o Traderline também tem os seus breaks. Portanto, para mim, eu falo nisto por causa dos cavalos e realmente o Geeks é o melhor porque não bloqueia. Isto, pronto, é a minha opinião, a minha experiência, porque eu andei a testá-los agora há coisa de 2 meses, até o Betangel estive a experimentar e senti o Betangel um bocado lento, não sei se está a usar a nova API, se não, mas pronto, isto é aquilo que eu sinto. Eu acho que está tudo, não vale a pena responder aqui mais nada. Querem se despedir ou nem por isso? Tchau a todos. Até uma próxima conversa. Obrigado aí, César, por teres aí compartilhado. A gente já teve algumas conversas no TS. Obrigado por teres vindo aí compartilhar as já tivemos já o meu dos cavalos. O meu obrigado. E a primeira vez que tive experiência no ténis foi aí com o Rui e saí logo em grena. Foi a única vez que fui experimentar. Pá. Eu só segui as tuas indicações. Estou a entrar, estou a sair, estou a entrar. Desde já agradeço. É um tema que foi aquilo que eu tinha dito ao Nuno. Prefiro mais falar da minha maneira de trabalhar do que falar propriamente na gestão de banca, porque sou um bocado... Quem trabalha nos cavalos tem este tipo de gestão de banca, pelo menos a maior parte das pessoas tem, dos traders que trabalham em cavalos. Mas desde já o meu obrigado. Obrigado a todos que nos estiveram a acompanhar e sempre precisarem de tirar dúvidas, qualquer coisa que seja relacionada com os cavalos, estejam à vontade. Falem com o Nuno, que ele dá-vos o contacto, ou no próprio blog dele. Terei todo o gosto em partilhar alguns conhecimentos. Eu também quero dizer obrigado por terem estado presentes, obrigado ao César por ter aceito o nosso convite. E em relação à gestão de banca, para terminar, eu acho que, sinceramente, basta nós ganharmos uma ínfima porcentagem daquilo que estamos a arriscar diariamente para no final do ano dar um valor muito, muito, muito engraçado. Claro, não é preciso entrar em loucuras como nos fazem logo de início. Bom, tenho-nos a informar que tivemos um pico de 86 pessoas em simultâneo, portanto acabou por ser melhor do que a outra conversa traders há 15 dias. Não sabemos quando é que vamos fazer a próxima, a gente vai ter que estudar bem isso. Nem sabemos o tema, depois logo escolhemos, ou até se faz uma sondagem no grupo do Face, porque mesmo assim ainda não sabemos. De qualquer forma, obrigado a todos. Hoje foram mais participativos e isso é que interessa, que haja aqui mais interação. Senão não tinha piada, né? Estávamos aqui os 3 ou os 4 a falar sozinhos. Foi muito agradável hoje, foi melhor. Enfim, e continuo sempre assim a subir. Pessoal, também vos agradeço mais uma vez ao Rui e ao Rafael. César, obrigadão, realmente para me convidado, foi espetacular. Pessoal, agradeço a todos, muitos gringos e bons ganhos.